Em amor vos saúdo, espero-vos bem. Hoje senti vir conversar um bocadinho convosco. Aliás, já ando a sentir esse apelo há algum tempo, só não tenho tido a oportunidade, porque se efetivamente estou a assistir-vos de outra forma, não tenho como vir aqui conversar convosco. Mas hoje senti vir falar convosco, principalmente porque hoje vivemos a segunda ativação do Portal 66. Hoje é dia 15. E o tema do amor e dos relacionamentos está mais presente do que nunca. E eu venho falar convosco até porque o meu próprio conceito acerca disso mudou muito nos últimos anos. Sabem que nós fomos muito educados pela espiritualidade a querermos procurar almas gêmeas, chamas gêmeas, relacionamento de complemento divino. A verdade é que somos todos almas gêmeas uns dos outros, porque todos nós nascemos, viemos da mesma origem da energia da fonte, da energia do princípio criador, mãe, pai divinos. E no nosso processo, como tal, somos todos divinos humanos. A partir do momento que nos permitimos encarnar neste plano, passamos a ser divinos, a experimentar, a experienciar uma experiência humana. Depois muito se fala também na chama gêmea. Quando é que surgiu esta questão da chama gêmea? Eu já, noutros diretos, noutros vídeos que agora encontram facilmente no meu canal do YouTube, ou até em entrevistas que eu dei à Mindália TV, por exemplo, eu falei sobre o conceito de alma gêmea e chama gêmea. Foi na altura da antiga Lemúria, porque nós éramos seres hermafroditas até então, ou seja, o que é que isso significa? Significa que tínhamos em nós, em perfeito equilíbrio, o feminino e o masculino, e quando se dava o momento de surgir um novo ser a experimentar a viver esta experiência, nós éramos capazes de o manifestar com toda a integridade e com toda a plenitude. Mas a partir do momento, a partir de determinado momento da experiência, e ainda antes da queda da Atlântida, porque efetivamente a civilização lemuriana coincidiu durante certo tempo com a civilização Atlante, e ainda antes da queda da Atlântida, os lemurianos sentiram um apelo maior de viver a duplicação, ok? Viver a duplicação no sentido de sermos capazes de passar por esta experiência física em corpo feminino e em corpo masculino. E como tal entramos nas águas, essa duplicação foi feita nas águas. Durante muitos anos eu via isso como tendo havido uma divisão, e o masculino tendo ficado de um lado e o feminino tendo ficado do outro. A verdade é que já há uns bons anos, há uns 5 ou 6 anos talvez, que essa consciência mudou, e porque a minha energia mudou, e à medida que nós vamos depurando a nossa energia, nos vamos abrindo à sustentação das comitivas crísticas que nos acompanham, a nossa percepção vai sendo apurada. Daí que é muito natural haver situações e haver assuntos que nós mudamos de perspectiva ao longo dos tempos. Porque à medida que a tua percepção vai ficando mais alma alinhada, obviamente o teu entendimento e a tua conexão com os planos crísticos também vai ficando mais plena, ou seja, menos atreita à energia dos véus, da confusão. Vamos ter o nosso discernimento mais ativo. E então, de há uns anos para cá, eu comecei a sentir que não houve uma divisão. E já por várias vezes eu referi isso até por escrito, mas hoje senti vir falar convosco novamente sobre este assunto. E porquê? Porque o que ocorreu na altura da Lemúria foi uma duplicação. Um ser passou a dois, deu-se uma homeostase. E passaram a ser dois seres que surgiram da mesma vibração. Mas tanto um ser como o outro têm em si o feminino e o masculino. E é o que acontece, cada um de nós tem a vibração do feminino e do masculino. O que se passa também é que, ao nível da espiritualidade, e essa é uma das armadilhas da espiritualidade, andam-nos a convencer e a ensinar, e nós andamos nessa busca, é quase como sendo o nosso santo graal,
de termos que encontrar a nossa chama gêmea, ou seja, esse ser que se duplicou de nós quando ocorreu esse processo na antiga Lemúria. O que é que isso acontece? Podem-lhe chamar também complemento divino. O que é que isso acontece? Acontece que a maior parte das pessoas vive os seus relacionamentos em profunda ansiedade. A maior parte das pessoas acredita que se não encontrar a sua chama gêmea não vai ser feliz nos seus relacionamentos. E nem sequer percebe que é essa busca constante pela chama gêmea e a tentar perceber se quem está consigo é a chama gêmea ou não. E hoje em dia é muito fácil andarmos a dizer uns aos outros: ai não, porque estás com a tua chama gêmea, sem sequer termos consciência do que isso implica. Um processo de chama gêmea pode ter muitas nuances, mas obviamente que levam a um despir completo do ego para que esse encaixe, essa vibração, seja manifestada em pleno nos dois. Não é. São dois seres que caminham lado a lado, empoderando-se um ao outro. Mas nesse empoderar há um completo despir de ego, de medo e resistência. E a maior parte das pessoas vive a ilusão. Eu tenho tido centenas de pessoas, para não dizer milhares, que ao longo dos anos vêm a mim porque eu estive com a minha chama gêmea e a minha chama gêmea decidiu afastar-se. Ou fez isto ou fez aquilo. Não, tiveste a ilusão que estiveste com a tua chama gêmea. O que nós mais encontramos, e é o processo mais tranquilo e fácil de acontecer, é encontrarmos almas gêmeas, almas que caminham connosco vida após vida e com as quais temos também relacionamentos kármicos e como tal estamos a ser convidados a limpar todo esse karma para podermos vibrar uma energia pentadimensional com toda a consciência, com toda a integridade e com todo o amor. Então esta mensagem, eu já vou responder aqui a algumas coisas que me estão aqui a colocar, mas não vou perder o fio à meada desta mensagem. Então o que se passa é que nós hoje, muitos de nós, em vez de estarmos a viver os nossos relacionamentos em pleno, aceitando o que eles têm para nos dar, aceitando as aprendizagens, os desafios, a consciência, o amor, o convite a abrir o coração, imediatamente, sem nos darmos conta, estamos a fechar o nosso coração e a colocar a energia da dúvida quando andamos a ponderar se aquele que está connosco ou aquela que está connosco é a nossa chama gêmea ou não. A colocar rótulos no outro. E quando nós colocamos rótulos no outro e colocamos rótulos no relacionamento, eu tenho um relacionamento de chama gêmea, estamos a ativar muitas nuances do ego. Estamos a ser arrogantes porque achamos que somos mais do que os outros porque já conseguimos chegar a esse patamar. Ao mesmo tempo, estamos a colocar um peso sobre a relação, uma responsabilidade sobre a relação que surge das nossas expectativas do que é ser chama gêmea. E em verdade não há nenhum relacionamento que não traga desafios, porque não há relacionamentos perfeitos, porque não há pessoas perfeitas. E ainda hoje em dia, ainda há muitas pessoas que procuram o relacionamento perfeito, que procuram a situação perfeita em que está tudo bem, em que nada mexe, não é? Está tudo ok. E está tudo ok é zero killed, não é? É zero mortes. O ok, a origem do termo, é zero mortes. Quando alguém me diz, está tudo bem, eu começo, com vontade às vezes de tamborilar os dedos, está tudo bem o quê? Porque quando nós dizemos que está tudo bem, estamos a esconder o que não nos está. Estamos a esconder e a nem nos permitir mergulhar naquilo que pode efetivamente estar a pedir consciência. Eu posso dizer, estou a viver o meu processo de uma forma tranquila, estou a aceitar o que a vida tem para me dar. Por exemplo, ainda esta noite, eu passei a noite toda sem dormir, basicamente. Ontem a energia esteve muito forte, sim. A noite passada então ainda esteve mais forte ainda, porque temos tido momentos que a ressonância de Schumann tem estado a oscilar entre blackout energético e picos energéticos. Estamos mesmo a viver um processo de ir à raiz da forma mais profunda. E ir à raiz da forma mais profunda é ir ao nosso akáshico, ir ao nosso karma, ao karma pessoal, ao karma familiar, ao karma social, ao karma humano. Porque fomos nós que criámos essa densidade. E nós só podemos vibrar pentadimensionalmente quando nos permitirmos olhar para a densidade,
olhar para a sombra que tantos se esforçam por esconder com todo o amor. E muitas vezes até escondem a sua sombra criando nomes pomposos para si, canalizando nomes de luz. Todos nós temos nomes de luz. Agora uma coisa é certa, da forma como me foi dado percepcionar, e não estou a pôr o trabalho de ninguém em causa, a verdade é que nem a conexão de ninguém em causa. Já há uns anos também me deram um dos meus nomes de luz, um dos nomes da minha alma. Mas o que eu tenho mais percepcionado nos últimos anos é que o nosso nome de luz nem sequer é articulável por uma palavra, são sons. Porque o princípio criador Mãe Pai Divinos atua numa harmonia que muitas vezes não é traduzível em vocábulos. Tal como a própria geometria, como o código divino. É uma harmonia que é criada. E é interessante porque estou-me agora a lembrar, há um povo, há uma tribo em África, que assim que uma mulher engravida, toda a tribo se junta à volta dessa mulher, as mulheres se juntam à volta da mulher grávida, para sentirem qual a vibração da alma daquela criança. E a partir desse momento, começam a cantar a canção da alma da criança. E essa canção da alma é com sons, é com vocalizos, é com tons meios tons. E essa canção vai identificar esse ser a vida toda. Por muito que lhe deem um nome ao nascimento, em alturas-chave, quando ele tem um processo de ter alguma atitude que aos olhos do todo e dele próprio pode não ser tão alinhada porque não está a respeitar os valores da alma, todos se unem à volta desse ser para lhe cantar a sua vibração da alma, para ele se relembrar da sua vibração. E mesmo quando chega o momento de desencarnar, todos cantam a sua vibração da alma, todos o envolvem para ele encontrar o seu caminho de retorno ao lar. E esta vibração, como eu estava a dizer-vos, não é traduzível em palavras. Nós podemos tentar encontrar uma palavra, mas é a nossa mente a querer descodificar e simplificar algo que é quântico e multidimensional. As nossas próprias cordas vocais ainda não estão na vibração para acederem à vibração da energia da fonte. Se nós nascemos da fonte, do princípio criador Mãe Pai Divinos, como é que podemos querer traduzir essa linguagem numa palavra ou duas que seja? É um canto, é uma harmonia, é uma sinfonia que nos acompanha. Isto, senti agora falar convosco no nome, porque há muitas pessoas que passam por este processo. Quando começam a achar que estão mais conscientes, arranjam nomes para si mesmos. E agora vou falar convosco. É muito importante nós também reconhecermos cada palavra do nosso nome. Eu tenho muitos nomes. Eu assino Ana Sou, não é por causa do eu sou, é porque eu sou a Ana. E isto surgiu porque quando eu estava casada, eu tinha 7 nomes e 2 ligações, ou seja, eram 9 nomes. E o meu último nome, o nome de casada, era Sousa. Mas eu dei-me conta, quando assinava, não assinava Sousa, assinava Sou e cortava para baixo. A minha assinatura ficava assim. E aos poucos eu fui percebendo que eu, de alguma forma, eu se calhar não me estava a identificar com o Sousa. E então o facto de cortar. E eu desde muito cedo sempre amei, eu gosto de todos os meus nomes e tive muita consciência e muita aprendizagem com cada um deles. Quando nós negamos algum dos nossos nomes, estamos a negar herança familiar. Mas houve uma altura, mas eu sempre gostei muito do Ana. E para mim a Ana é aquela que ama. Essa é a minha definição de Ana. Ana, se nós trocarmos um N por um M, é ama. Então a Ana é aquela que ama. Então, a Ana, eu sou. É por isso que eu assino Ana Sou. Que efetivamente, mesmo no próprio cartão de cidadão, hoje em dia só assino com 2 nomes. Durante muitos anos assinava o nome todo. Isso obrigava-me a todos os documentos ter que colocar o nome todo. Imaginem o que é estar a escrever 6 nomes mais uma ligação todas as vezes que tens que escrever. E então fiz uma opção de usar um dos nomes de família que eu acho
que é lindíssimo, é um gosto pessoal, não tem a ver por ser só da linhagem feminina ou da linhagem materna. É um nome que eu acho muito bonito, é um nome que não é muito vulgar. E então, quando eu assino os meus documentos oficiais, hoje em dia assino com esse nome, Ana Alcântara. Mas isto para vos dizer que é importante nós honrarmos o nome que temos. Quando andamos a criar outros nomes para nós, estamos a negar a nossa identidade e estamos a achar que temos que ter outra identidade. E isso é um processo complexo. Porque ao negarmos a nossa identidade, nós estamos a permitir-nos viver em pleno a nossa experiência da Terra. E nós escolhemos vir para aqui. Quando nós escolhemos vir para aqui, quando escolhemos a nossa família, se vamos arranjar outro nome para nós, o que é que nós estamos a fazer à nossa linhagem terrena? O que é que nós estamos a fazer à nossa família? Estamos a negá-la. Eu, quando escrevo Ana Sou, não estou a negar. Não sinto que esteja a negar, porque eu sou a Ana. E foram os meus pais que me deram esse nome. Mas cada vez que eu faço uma entrega ao fogo, cada vez que eu me conecto comigo, cada vez que eu digo o meu nome, em qualquer situação, até no enviar amor a outro, eu digo o meu nome completo. Cada vez que eu faço uma terapia a alguém e abro espaço e faço uma limpeza energética, por exemplo, eu digo o meu nome completo. Porque eu sou todos esses nomes. Agora, foi uma questão, sim, de ser mais simples, de ficar no ouvido também, mas porque eu, a partir de uma determinada altura, simplifiquei. É uma questão de minimalismo, quase. Eu sou a Ana. E vou sempre ser Ana, porque também foi esse nome que me deram. Como sou Cristina, como sou Alcântara, como sou Mateus, como sou Ventura, como sou da Fonseca. Entendem? Eu tenho assistido a um crescendo de pessoas a trocarem os seus nomes por outros nomes. Ainda no outro dia vi uma entrevista do Keanu Reeves, do ator. E o Keanu Reeves, quando chegou a Hollywood, a primeira pergunta que lhe fizeram foi, a primeira coisa que lhe disseram foi que ele tinha que arranjar um nome para o cinema. Para bem dele, as duas opções que ele deu de nomes era cada uma pior que a outra. E então, para não se chatearem mais, acabaram por aceitar o nome dele, que é um nome absolutamente fantástico, e é o nome dele. A questão é, quando nós andamos a fugir do nosso nome, seja porque achamos que estamos a usar o nosso nome de luz, de que forma é que nós estamos a negar a nossa sombra? De que forma é que nós estamos a negar a experiência que efetivamente estamos cá para viver, para lhe trazer consciência, para lhe trazer amor, para lhe trazer presença? Porque isto tem tudo a ver com o amor e tem tudo a ver com o portal 66. E tem tudo a ver com a energia do complemento divino. Tu não encontras a tua chama gêmea, nem vibras a energia do complemento divino com ninguém, se estiveres em guerra contigo mesmo. Se estiveres a negar o teu nome, se estiveres a negar a tua família, se estiveres a negar a tua experiência terrena, como é que queres ser luz? Se estás em luta contigo próprio, como é que queres manifestar a luz e manifestar o divino nesta experiência física? Então vamos perceber que todos estes assuntos estão interligados. Não existe, não existe. Todos nós temos uma chama gêmea, sim. Não é obrigatório que tenhamos que encontrar essa chama gêmea no plano físico. Porque nós exercemos em muitas dimensões de consciência ao mesmo tempo. Não é nenhuma falha nossa, não é nenhum demérito, não é nenhuma incapacidade ou insuficiência ou inferioridade se não encontrarmos a nossa chama gêmea. Porque a nossa chama gêmea pode simplesmente estar a sustentar-nos do outro lado do véu. E se esse foi o propósito, esse é o propósito divino maior. Eu hoje queria vos deixar um apelo. Vivam os vossos relacionamentos em pleno. Abram o vosso coração. Aceitem os desafios que eles vos trazem. Qualquer que seja o relacionamento. Eu não estou só a falar relacionamento íntimo. Porque para nós termos um relacionamento íntimo, e esta é outra dos enganos que as pessoas cultivam, para termos um relacionamento íntimo com o outro, primeiro temos que cultivar um relacionamento íntimo connosco próprios.
Tu conheces-te, tu honras-te, tu amas-te, tu sabes como é que o teu corpo gosta de ser tocado, tu sabes o que é para ti ser amado, tu conheces essa definição, tu sabes como é que gostas de ser amado. E perguntas isso ao outro. Só que a sociedade ensina-nos a que nós temos que nos arranjar, temos que estar sempre a cumprir parâmetros. A maior parte da vida acabamos por viver em conflito connosco próprios porque não temos a altura, ou não temos o cabelo, ou não é ondulado, ou então se é ondulado não é liso, ou se temos olhos castanhos então não temos olhos azuis, se temos olhos azuis não temos olhos verdes. Se temos 1,60 m e pesamos 50 kg, já somos se calhar muito magros, mas se temos para outros ter 1,60 m e pesar 55 ou 54 já são gordos. Quer dizer, cada um vive, e estou a dizer coisas assim, só para dar exemplos, cada um vive os padrões de acordo com as dores e com os traumas que gerou na infância. Há aqueles que se queixam por serem demasiado magros, há aqueles que se queixam por engordarem facilmente. Há uns que lutam para ter o que os outros têm. Porquê? Porque efetivamente, ensinaram-nos a nunca estarmos bem com quem somos. E recebemos isso da nossa linhagem. Recebemos isso dos nossos pais. Recebemos isso dos nossos ancestrais. E cada vez que nós escolhemos nascer numa família, e nós andamos a nascer na mesma família há muitas gerações. Só para terem uma noção, nos deca-avós são 2000 e tal avós, por isso nós temos muitas oportunidades de nascer na mesma família, de geração para geração. E é isso que nós andamos a fazer, por isso é que se gera o karma familiar. E os relacionamentos que temos com as pessoas, até o encontrão na rua, não é ocasional. Tudo é em propósito. E tudo é por escolha. Então, se tudo é em propósito e tudo é por escolha, temos que viver de uma vez por todas em paz com quem somos. E só estando em paz com quem somos e sendo capazes de olhar de frente para as nossas emoções, ressignificá-las, honrá-las e amá-las, podemos estar plenos no relacionamento que temos com o outro. E convidar o outro naturalmente a estar em pleno também, sem nada a exigir. Estava aqui alguém também a dizer que ontem faleceu, ontem desencarnou o seu irmão. Minha querida, que pela graça divina todas as comitivas crísticas de luz assistam o teu irmão no seu processo de retorno ao lar e todas as comitivas crísticas de luz assistam a família que sente a dor da sua perda. Para que efetivamente todo o processo possa ser vivido com todo o amor. Honro-te profundamente. E se quiseres assistir o teu irmão, encontras no meu canal no YouTube o Encontro de Almas e como assistir na transição. Tenho lá na altura que os meus pais desencarnaram. Os meus pais desencarnaram, fez este ano 2 anos, se não estou em erro. Sim, já fez este ano 2 anos. A minha mãe foi a 15 de fevereiro de 2021. O meu pai foi a 28 ou 29 de dezembro de 2020. E nessa altura, se forem ver as datas dos vídeos que eu publiquei, que agora estão mais facilmente, que encontram mais facilmente no meu canal do YouTube, vocês conseguem encontrar muita informação de como assistir quem está em processo de transição, mas também como se assistirem a vós na gestão da dor, na gestão dessas emoções. Porque muitas vezes nós estamos em dor pela carência, não estamos na vibração do amor. E isso é importante, ok? Está aqui alguém a perguntar quando é que eu volto a fazer um TikTok. Em breve. Quem sabe hoje ou não, mas em breve. Está bem? Então estava-vos a trazer estas informações
ou esta mensagem, porque efetivamente há algo que é muito importante percebermos. Enquanto de alguma forma cultivarmos o conflito dentro de nós, como é que podemos vibrar o uno? E o que as pessoas mais procuram quando entram num relacionamento é fundirem-se, esquecendo que estão cá para cada um ser quem é. Nós não temos que nos fundir, porque a maior parte das pessoas acha que fundir acaba por ser anular-se, porque tudo tem que encaixar, tudo tem que ficar ali, e a partir daí, onde é que está a individualidade? Onde é que está o eu? Porque só com o eu e o eu sou, só com a consciência de cada um é que podemos vibrar o somos. E isso vibra-se na total aceitação do outro. Mas o que eu mais assisto, e eu própria fiz isso durante anos e anos e anos, e estou a aprender a deixar de o fazer, é que num relacionamento, seja ele qual for, vai haver sempre arestas para limar. O outro vai ter sempre atitudes e tu vais ter sempre uma expectativa tua relativamente à atitude do outro. Não significa que a tua expectativa esteja de acordo com o que o outro pensa ou com o que o outro sente quando está a agir. Mas nós não nos perguntamos isso, nem perguntamos ao outro porque é que ele está a agir de determinada forma, porque é que ele está a falar de determinada forma, porque é que ele está a sentir como está a sentir. Se nós nos abríssemos a esse potencial de diálogo, íamos ver que muitas vezes os fantasmas que nós criamos nos relacionamentos surgem unicamente da nossa mente. E eu já mais do que uma vez vos deixei uma frase que eu digo frequentemente, até para comigo própria. Eu, pela graça divina, Ana Cristina Alcântara Mateus Ventura da Fonseca, envio-a Ana Cristina Alcântara Mateus Ventura da Fonseca, a plenitude do amor incondicional e divino, para me abençoar e assistir a prosperar. Porque eu quando digo isto para mim própria, é o meu próprio eu superior, é a minha própria alma que está a abençoar a minha experiência humana. Mas eu agora disse isto para mim, mas a maior parte das vezes eu digo esta frase para qualquer pensamento que eu tenho acerca de alguém. Porque se me vem um nome de uma pessoa, se me vem uma energia ao pensamento, regra geral vem com um raciocínio. E eu não tenho que tecer raciocínios acerca do outro. Eu só tenho que tecer raciocínios acerca de mim própria. Então, pela graça divina, Ana Cristina Alcântara Mateus Ventura da Fonseca, envio-a, digo o nome da pessoa. Olha, agora entrou aqui um comentário da Maria Neves. Envio a Maria Neves a plenitude do amor incondicional e divino para a abençoar e assistir a prosperar. Guardem esta frase, eu já a disse muitas vezes, mas nunca me canso de a repetir, porque é essencial. Porque é efetivamente quando nós nos permitimos dizer esta frase vezes sem conta, que nós podemos ir além da experiência da dualidade e levar-nos além do ego, do medo e da resistência e vibrarmos a consciência da alma. Então hoje, num dia em que vibramos a segunda ativação do portal 66, que é um portal de amor pleno, de amor incondicional e puro, honra-te, ama-te, para de estar a lutar contra ti. Para de lutar contra a tua sombra, para de a quereres negar, de a quereres esquecer, para de varrer as tuas emoções para baixo do tapete. Acolhe as tuas emoções, sejam elas quais forem. A raiva que não tens coragem de verbalizar. A mágoa que escondes porque achas que não, eu tenho outra consciência, eu tenho que ser perfeita e eu não posso pensar isto da minha mãe, do meu pai, do meu companheiro, do meu tio, da minha prima, do meu irmão, seja de quem for. Todos nós temos expectativas dos outros. Logo, todos nós vamos criar a nossa narrativa do nosso relacionamento com o outro. Porque isso faz parte da experiência. Cada um de nós vive a experiência da sua forma. Então, o que é que temos a fazer? Perceber que nós temos essa energia dentro de nós e deixarmos de querer ser os imaculados, os anjinhos e os santinhos que somos
Só nós é que somos perfeitos e o resto da humanidade é um caos e não se pode confiar em ninguém. Porque em verdade, quando tu não confias no outro, também não és confiável, porque não consegues confiar em ti. Porque quando tu confias em ti, consegues confiar no outro. Então se calhar começa por aí. Aprenda a confiar em ti. No que a tua sombra tem para te dar, no que a tua luz tem para manifestar. Mas efetivamente a tua luz só pode manifestar quando a tua sombra está amada. Caso contrário, estás em guerra. E viver o portal do amor é viver a harmonia, é viver a leveza, é viver a pacificação, é viver a energia do complemento divino. E tu só podes viver essa energia com o outro se primeiro a viveres contigo. Então serena-te, tenhas tu a opção que tiveres. Porque há outra coisa que é importante falar hoje no dia do portal do 6.6, da segunda ativação do portal 6.6. Seja qual for a tua escolha, seja qual for a tua orientação sexual, o divino não tem sexo. O humano é que escolheu viver a experiência do sexo. E hoje em dia, cada vez mais as novas gerações e as nossas crianças trazem esse convite e expressam-no com toda a transparência. Eles não olham se é homem, se é mulher. Eles sentem a energia e apaixonam-se pelo coração. Apaixonam-se, amam a vibração. Por isso, tão facilmente, tanto se podem relacionar com um homem como com uma mulher. E isso não é sinal do fim do mundo, como tantos gostam de apregoar e dizer. É sinal, sim, de expansão de consciência, que deixamos de olhar o outro para além dos limites que a sociedade cria, dos rótulos que a sociedade impõe. É bonita, é elegante, é alta, é atrativa, está cuidada fisicamente, está ginasticada, está modelada, pinta as unhas. Acham que alguém, isto agora estou a falar de mulher porque eu sou mulher, acham que algum homem vai amar uma mulher por ela pintar as unhas, arranjar o cabelo, estar mais gorda ou estar mais magra? Um homem que é homem vai amar uma mulher inteira, uma mulher que é verdadeira, uma mulher que se aceita. E uma mulher que é mulher não vai olhar porque o homem, nem vai amar um homem só porque ele saiu de um ginásio e tem os músculos assim ao assado e até usa cremes e se cuida e veste de acordo com com os últimos itens da moda. O amor manifesta-se pela essência do outro. E a essência não olha para a aparência física, não olha para a forma física, não olha para a cor dos olhos, para o tamanho do cabelo, para a altura, para o peso. Então, de uma vez por todas, nós que somos essa sociedade que aqui está e que aqui existe, temos de perceber que temos que passar isso aos outros e aceitarmos essa verdade em nós. E deixarmos de estar a querer formatar a nós próprios, escravizando-nos com dietas ou com horas intermináveis de ginásio, para acharmos que estamos bem. Porque quando entramos nessa escravidão, nunca vamos achar que estamos bem, porque simplesmente não nos amamos. E não há nada mais sedutor que encontrares uma pessoa que pode pesar 100 quilos, se assim tiver que ser, mas é uma pessoa que está empoderada em si, que está consciente da sua energia, que se ama e que emana esse amor por todos os poros. Essa é uma pessoa que nos conquista plenamente. Por isso, sê essa pessoa para contigo mesmo e depois abre-te ao outro. Só assim depois podes vibrar o complemento divino. Para quem está a perguntar, há muitas amizades, sim, e neste momento que estamos a viver, há muitas pessoas que naturalmente vão sair do vosso caminho. Pessoas que se vão afastar. E está tudo no processo. Ok? Está tudo no processo. Faz parte. Se a nossa vibração vai mudando, tanto a nossa quanto a do outro, não se afastam porque nós passamos a ser melhores e os outros ficaram na mesma e são piores.
Afastam-se porque cada um de nós tem a sua vibração de alma, tem o seu convite e tem a sua emanação. E como tal, nós cada vez mais estamos a ser atraídos àqueles que vibram de maneira similar connosco. Certo? Mas para isso acontecer, temos que prescindir de comportamentos, de pessoas, de situações que não estavam nesse alinhamento. Tão simples quanto isso. Somos nós que criamos os apegos. Ninguém tem que ficar connosco a vida toda. Porque isso não existe. O até que a morte nos separe é muito limitativo. Porque efetivamente não sequer existe morte. Então estamos a fazer contratos para quantas encarnações? Estão a ver como é que nós nos limitamos de tantas formas? E nos impedimos de ser felizes? Então comecem a limpar esses contratos. Sejam livres. Que o vosso casamento seja com a vossa alma. O meu casamento é com a minha alma. E ao mesmo tempo, honrando o meu compromisso com a minha alma, eu estou em pleno com quem está comigo. Porque só honrando a minha alma é que eu posso estar em pleno com o outro. Senão vou estar em carência, senão vou estar em cobrança, senão vou estar na expectativa que o outro tem que fazer isto, aquilo ou aquilo outro para eu ser feliz. Para eu estar a viver um relacionamento de chama gêmea. Para eu estar a cumprir com os requisitos todos da espiritualidade. Então vamos lá uma vez por todas deixar cair tudo isso. E vibrarmos amor em verdade. E um dia destes eu venho a vós desmistificar mais algumas coisas, porque anda aí muita ilusão acerca de muita coisa. E como eu tenho estado com muitas pessoas ultimamente, em contacto com muitas pessoas, vou-me apercebendo como ainda tantos pensamentos tridimensionais e tantos terapeutas ainda passam informação com base na energia do medo. E está na altura de cada vez mais termos consciência de que temos que ressignificar. E hoje, meus amores, pela graça divina, que todas as comitivas crísticas de luz vos abençoem. Para que pela graça divina, a energia do complemento divino, do Sagrado Coração se manifeste em cada um de nós, em cada um de vós, em todos e no todo. Para que em verdade possamos ser e vibrar amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é. Está feito. Até já. Amo-vos.